Acabamos de ver na reportagem do Fernando Martins, o presidente Jair Bolsonaro editou nesta segunda-feira um decreto no qual zerou as alíquotas de PIS e COFINS que incidem sobre o óleo diesel e o gás de cozinha. Nós estamos ao vivo agora com Renato Preyer Veloni, professor assistente de Ciências Econômicas do IBMEC São Paulo, para falar mais sobre o assunto. Bom dia, professor. Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Lívia. Tudo bem? Estou à disposição. Esse é um assunto bastante interessante, muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo, um pouco complexo de entender. Então vamos destrinchar isso aí para a nossa audiência. Essa isenção de impostos federais vai reduzir 33 centavos na bomba e compensar cerca de metade da alta no preço do diesel. Então, nos ajude a entender, professor, como que esse movimento impacta o bolso do consumidor e também a economia, né? A macroeconomia. Sim. Bom, são vários os impactos, né? E eu acho que é interessante a gente entender, primeiro, o movimento maior que está acontecendo, né, no mundo. Então, a gente tem um cenário em que o preço das commodities, todas elas, né, o petróleo, o arroz, o milho, o ouro, todas as commodities, elas estão aumentando bastante, né? É um movimento aí dos governos, né, dos bancos centrais de todos os países, de colocar dinheiro na economia, né, injetar dinheiro para combater a crise, né, a crise seríssima que a gente está vivendo. Então, quando se coloca muito dinheiro na economia, né, boa parte desse dinheiro acabou indo para os ativos, né, para as ações, o preço das ações, para as commodities. Então, antes de tudo isso, estou comentando só aqui porque, assim, esse cenário, né, de alta de preços internacionais do petróleo, ele veio para ficar, né? Então, a gente vai ter essa situação ainda por longo tempo. Então, é possível a gente pensar em maneiras de manejar, de lidar com esse novo cenário, porque ele veio para ficar, né? Então, um outro ponto, né, esse é o ponto aí da economia global, né, uma coisa mais ampla. Agora, falando aqui especificamente no Brasil, né, e principalmente falando antes da situação do governo, né, a gente tem uma situação de contas públicas, né, o governo federal precisa aí pagar suas contas e ele tributa, né, ele vai pegando suas receitas de diferentes setores da indústria. Toda vez que o governo resolve reduzir o imposto de um lugar, ele precisa necessariamente aumentar o imposto de outro lugar, né? Então, o que ele está fazendo é equilibrar tudo isso, né? A gente tem alguns setores que estão sofrendo mais do que outros, né? Esse aumento, né, dos combustíveis, em especial o diesel, ele acaba impactando, né, tendo forte reflexo na economia como um todo, né, e principalmente no Brasil, que a gente tem aí uma matriz de transportes, né, essencialmente rodoviário, né? Então o diesel ali, o valor do diesel vai acabar impactando o preço de todos os produtos que a gente consome, né? Então conseguir trazer um alívio para o diesel, né, para a gasolina, vai acabar sim tendo um impacto bastante positivo para toda a nossa economia, para consumidores, né, em termos de preço, para a atividade econômica aí dos transportadores, né, que estão fazendo uma pressão grande. Por outro lado, né, já que a gente reduziu aqui a cobrança de impostos de um lado, a gente vai ter que encontrar outros setores que vão precisar pagar mais, né? Então, o governo aí me parece que tentou estudar aí alguns setores que estão hoje bastante competitivos, né, que não estão sofrendo tanto o impacto da crise e resolveu aí elevar um pouquinho, né, a tributação desses setores. A saber, né, a indústria financeira, né, que hoje está, de fato, com resultados bastante expressivos, né, que está crescendo de uma maneira muito saudável no Brasil, a indústria química também e um pouquinho, né, na indústria automotiva. Então, esses são os setores que têm aí os seus impostos elevados. Agora, professor, essa isenção de 2 meses do PIS e COFINS resolve o problema dos caminhoneiros ou se faz necessário implantar uma solução estrutural de longo prazo? Sem dúvida, Lívia, esse é o ponto. Aqui, né, são apenas 2 meses.
Agora, pelo menos a promessa que a gente tem é que esses 2 meses deem fôlego para se estudar uma alternativa aí de longo prazo. De toda forma, apesar desse anúncio, né, de uma solução definitiva, a gente tem a solução definitiva de verdade exigiria uma reforma tributária. Né? A maneira como o Brasil lida com impostos, né, a legislação é muito antiga, ela é ineficiente, ela é burocrática, então gera uma série de distorções que aí os governos, tanto federal quanto estadual e municipais, eles têm pouca margem de manobra para resolver efetivamente. Tá? Então, assim, para a gente pensar não só nessa questão do diesel, mas de toda a economia, a gente precisa mesmo, tá mais do que urgente, né, de uma reforma tributária para deixar todas essas cobranças, né, de diferentes setores simples e eficiente, né, o que não temos hoje. Agora, de toda forma, apesar de pequeno espaço de manobra aí, o governo está tentando, né, se propôs a esses 2 meses estudar uma forma mais permanente, essa proposta. Então a ideia inicial seria reduzir, né, não zerar, né, de 9% para 0%, mas de repente encontrar um patamar aí intermediário nessa cobrança de PIS e COFINS sobre o diesel que o governo consiga sustentar. Né, consiga encontrar uma outra fonte de recursos aí, um outro setor para tributar e conseguir compensar isso. De toda forma, é uma iniciativa bastante importante, né, tá no nosso contexto atual, então tomara que eles consigam lá, a equipe econômica, encontrar uma boa solução, porque de fato o mercado hoje está pedindo, né, esse tipo de proposta de medida. Com certeza, e com urgência, né? Porque, como você trouxe, então, uma dessas soluções estruturais estaria na reforma tributária, que eu acredito que em 2 meses de suspensão de PIS e COFINS não vai prosseguir. Mas o que explica, então, essa volatilidade de reajustes de preços da Petrobras? Existe o valor doméstico, como o senhor trouxe aqui, mas o fator internacional também impacta nessa volatilidade de preços? Aqui tem muito a ver com a política, né, de preços da Petrobras. É uma política que foi oficialmente implementada há uns 3 anos, né, de acompanhar exatamente os preços internacionais, né, do petróleo. Então, é uma medida que, em termos aí de gestão da empresa, né, é uma medida eficiente, é uma medida técnica. Tá? É uma medida que é implantada pelas petroleiras aí mais eficientes, né, do mundo. Então, em termos aí de gestão, é uma boa prática. Tá? Agora, tem também, né, o seu lado um tanto quanto negativo. Né? Essa é uma decisão que não são todos que ganham. Né? A empresa ganha, cria valor, isso é muito bom. Agora, um outro lado é que a sociedade inteira fica exposta a uma volatilidade maior. Né? Então, a gente teve uma crise, né, gigantesca no ano passado, que trouxe todos os preços para baixo, né? E a gente teve também redução de preço, né, nas bombas, e agora o movimento é de correção. Né? Então, os preços voltam a subir bastante. E a gente que já estava um pouco acostumado com aquele patamar um pouco inferior, a gente sente no bolso, né? Principalmente as empresas desse setor, que já tinham aí negociado contratos de frete, né? Já negociado transportes e tudo mais, tinham fechado aí esperando ou imaginando que pagariam, né? Teriam um custo de diesel desse tamanho e agora o custo é desse tamanho. Então a gente tem, né, um prejuízo aí para todo um setor. Agora, é uma coisa que a gente precisa, né? A gente, como sociedade, precisa decidir, né, qual o cenário que a gente quer. Né? Porque os 2 cenários de política de preço da Petrobras, eles são interessantes. Né? Uma política que é como tem hoje, ou vinha vigente até essa última intervenção aí do Bolsonaro, mas a política de acompanhar os preços internacionais é interessante, é uma boa prática de gestão, ela otimiza o valor da empresa, tá? Então a gente tem uma parte muito boa disso.
Já se a gente fizer aí uma gestão de preços em que você não repassa para o mercado toda a baixa ou toda a alta dos preços, né? Você consegue fazer ali um colchão, a empresa segurando um pouco esse preço, a gente consegue controlar muito melhor essa volatilidade. A população não sente tanto essa montanha-russa de preços, né? Então é bastante interessante, sim, para a previsibilidade da população, dos empresários como um todo. Agora, a gente sabe que aí também o valor da companhia, ele cai um pouquinho, né? Não é exatamente a melhor prática de gestão. O ponto aqui, tá, não é nem ficar brigando por qual desses dois modelos é o ideal, né? Eles têm os seus pontos positivos e pontos negativos, mas os dois modelos, eles já foram testados e eles funcionam, tá? Tem os seus defeitos, mas funcionam. O pior modelo que a gente pode ter é a indefinição, é ficar titubeando entre um lado e o outro, né? Porque a indefinição, para trazer um termo aqui de mercado, indefinição é risco. Investidor não gosta de risco, né? Então, essa indefinição acaba que os empresários não sabem o que fazer, o consumidor não entende e o investidor também não entende. Então, assim, é um cenário onde todos perdem, né? Nessa política de preços da Petrobras, a gente definiu um modelo, seja de um lado, seja do outro, seria melhor do que a gente conviver com essa indefinição que a gente tem hoje. Bom, quer dizer, hoje não, nos últimos 30 anos, né? Exatamente. Para a gente finalizar, né, essa mudança não impacta apenas os combustíveis, mas essa isenção gera também impactos para o gás de botijão, né? O botijão de gás usado ali para os donos de casa. Essa decisão do governo permite uma redução de quanto e qual o impacto também para o setor? Bom, no gás, aí a solução encontrada agora já é mais definitiva, né? Ela não vai valer por 2 meses, mas sim, quer dizer, ela não tem data, né, para expirar, então, em tese, vai seguir assim por alguns anos. E o impacto é pequeno, aí é de 3%, né, essa redução esperada de preço do gás de cozinha. Agora, mais uma vez, é um movimento aí de equilíbrio, né, de impostos. Então, a gente está reduzindo impostos de um setor assim que impacta bastante, né, a vida de todos os brasileiros. Então, é importante, me parece uma medida assim, bastante acertada. O fato de ser já algo definitivo também é muito importante. Agora, como tinha dito antes, a solução definitiva mesmo só com reforma tributária. Muito bem, nós conversamos com Renato Preyer Veloni, professor assistente do curso de Ciências Econômicas do IBMEC de São Paulo. Muito obrigada pelas informações, Renato, pelos esclarecimentos. Obrigado, Lívia. Obrigado aí a todos os ouvintes. Conta comigo, eu estou à disposição. Obrigada. Bom, agora são 11h30 em ponto. Notícia de última hora: o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo informou agora há pouco sobre um vazamento de oxigênio em um hospital de Osasco. A ocorrência acontece neste momento no pronto-socorro Jardim da Abril, na rua Maria Grandim dos Santos, Osasco, zona oeste de São Paulo. O Corpo de Bombeiros, juntamente com o SAMU, está realizando a transferência dos pacientes para outros locais. Pelo menos 10 viaturas foram mobilizadas para atender esse incidente. Ainda não se sabe o que causou o vazamento ou qual o estado de saúde das pessoas que estavam no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o vazamento de oxigênio já foi contido. A gente volta a qualquer momento.